Primeira questão na tela. Num terreno na forma de um triângulo retângulo com catetos de medida 20 e 30 metros, deseja-se construir uma casa retangular de dimensões x e y, conforme a figura. Está vendo na sua telinha que é um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, e os catetos medem 30 e 20. E ele deseja, nesse terreno, construir uma casa com dimensões retangulares. Tudo bem? Aí o que é que ele pede? Exprima y em função de x. E na letra B, para que valores de x e y a área ocupada pela casa será máxima? Se a questão está pedindo área máxima, eu lembro logo de função do segundo grau. Quando ele pediu máximo ou mínimo, certamente será uma questão de função do segundo grau, tá? A chance é grande disso acontecer. E quem é o máximo ou o mínimo de uma função? Você deve lembrar que numa função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Quando o termo que multiplica o x ao quadrado, quando o a ele é positivo, a concavidade é voltada para cima, tá? Então eu tenho um ponto mínimo da função. A função ela vem decrescendo, atingir o ponto mínimo, depois ela começa a crescer. Quando a concavidade é voltada para baixo, quem é que determina se a concavidade é para cima ou para baixo? É o sinal do a, é o termo que multiplica o x ao quadrado. Quando a concavidade está voltada para baixo, então a função possui ponto máximo. Então, esse terreno triangular, e eu quero saber o quê? Eu quero primeiro exprimir y em função de x. É deduzir a função. Então, o que é que vai acontecer? Esse triângulo aqui, que está em destaque, o triângulo BDE, um triângulo retângulo, evidentemente que ele é proporcional a esse outro triângulo que eu coloquei aqui de lado, um pouquinho maior, que é o triângulo ABC, ok? Então, ó, esse triângulo BDE, azulzinho, é proporcional ao triângulo ABC. O que são triângulos, o que são figuras proporcionais, o que são figuras semelhantes? Figuras semelhantes são figuras o quê? São figuras que possuem os mesmos ângulos internos, mas os seus lados, eles são o quê? Proporcionais. Então, ó, nós temos dois nomezinhos aqui usados na matemática. Figuras semelhantes e figuras congruentes. Figuras congruentes são figuras que possuem os mesmos ângulos internos e os mesmos lados, todos do mesmo tamanho. Eu posso dizer assim, de uma linguagem mais simples, são figuras idênticas. Igualzinho, mesmo ângulo e mesmo tamanho de lado. Figuras semelhantes. O que são figuras semelhantes? É o que vai acontecer no nosso problema. Figuras semelhantes são figuras que possuem os mesmos ângulos internos, mas os seus lados têm tamanhos diferentes, eles são proporcionais. Tudo bem? Você está vendo o quê? Que esses dois triângulos que eu destaquei aí, o triângulo azulzinho BDE e o triângulo maior, o ABC, eles são figuras proporcionais. Esse triângulo ABC, um cateto mede 30 e o outro mede 20, como está aparecendo aí na sua telinha. E o triângulo menor, o que é que vai acontecer? Um cateto mede 30 menos x e o outro cateto vai medir quanto? O outro cateto vai medir y. Então, olha, como é que nós vamos montar a proporção entre dois triângulos? É o que a gente chama de lados homólogos. Esse lado aqui, ó, que eu estou destacando aqui para vocês, ó, 30 menos x, ele é proporcional, ó, a esse outro aqui. Esse lado aqui horizontal, esse lado y, esse cateto y, é proporcional a quem? A esse cateto 20. Então eu posso montar a seguinte relação. Eu posso dizer que y está para 20, o lado horizontal está para o cateto horizontal, y está para 20, assim como 30 menos x está para 30. Um detalhe, a proporção, né? O que é uma proporção? É uma igualdade de duas frações, de duas razões. A proporção você pode montar de qualquer lado. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto pode ser do triângulo menor para o maior, como vice-versa, do maior para o menor. No nosso problema, nós montamos o quê? Y do menor para o maior. Y está para 20, assim como 30 menos x está para 30. Por que eu comecei justamente do y? Porque é exatamente o que a questão pediu. A questão pediu para
a gente representar y em função de x. Então, como é que vai ficar? Y está para 20, assim como 30 menos x está para 30. O que é que eu vou fazer agora? Esse 20 que está dividindo, ele passa multiplicando. Quem está dividindo, passa para o segundo membro multiplicando. Então, fica o quê? 20 que multiplica 30 menos x sobre 30. Evidentemente que a gente pode simplificar essa fração por 10. Simplificou o 30 e o 20, ficou o quê? Lembre-se, caro vestibulando, que só podemos simplificar porque aqui acontece uma multiplicação. Então, olha, terminou nossa letra A. O que é que aconteceu? Y está expresso em função de quem? Em função de x, que é o resultado que nós queremos. Na letra A ele pediu o quê? Exprima y em função de x. E está aí a nossa resposta. Y é igual a 2 que multiplica 30 menos x sobre 3. Tá? Letra B pediu o quê? Para que valores de x e de y a área ocupada pela casa será máxima? Ele quer saber agora, ó, a casa é esse retângulozinho aqui, ó, que está pintado aqui de cor de laranja. Então, ó, você tem o terreno triangular e ele quer saber para que valores de y, quais são as dimensões, essa área, né, a área da casa será máxima. O que é que acontece aí? A área, todo mundo deve lembrar, a área de um retângulo é dado por quem? Base vezes altura. Então eu tenho, se essa figura é um retângulo, a área vai ser x vezes y. O que é que nós temos aí? Nós temos que y é igual a 2 que multiplica 30 menos x sobre 3. É o resultado da letra A. Nós temos também o quê? Que a área é o produto de x por y, que a área do retângulo é base vezes altura. Você tem então o quê? X que multiplica, substituindo aqui, ó, eu tenho x que multiplica o y. O y é isso aqui. Então vai ficar, ó, x que multiplica esse elemento. Qual é o resultado que nós vamos encontrar? Já fizemos a multiplicação, a área em função de x vai ser dado por 20x menos 2/3 de x ao quadrado. O que é que você está vendo aqui nessa telinha? Você está vendo o seguinte, galera. 20x menos 2/3 de x ao quadrado é uma função do segundo grau, x ao quadrado, caracteriza isso, com o termo que multiplica, o a negativo. Né? Se é uma função do segundo grau com o a negativo, a concavidade, a função do segundo grau, ela está com a concavidade voltada para baixo. Quem determina isso está aqui, ó, é esse número, menos 2/3. Número negativo, o número que multiplica x ao quadrado é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. A respeito desses dois elementos aqui, ó, o 0 e o 30, esses dois pontos aqui, os pontos de interseção com o eixo x, a gente chama ele de raízes, são as raízes da função. Toda função do segundo grau tem duas raízes. Toda não, Jonaldo. Peraí, vem cá comigo, tá? Jonaldo, você acabou de dizer que toda função de segundo grau tem duas raízes. Exatamente. A quantidade de raízes de uma função corresponde exatamente ao grau dela. Se a função é do segundo grau, ela vai possuir duas raízes. Eu estou lembrando que tem gráficos de função do segundo grau que a parábola toca só em um ponto no eixo x. Tem, é verdade. Esses gráficos, a gente de uma maneira assim mais simples, até para facilitar o entendimento do vestibulando, a gente diz assim: essas funções, essa função do segundo grau possui só uma raiz, porque só tem um ponto de interseção, mas matematicamente falando, você deve dizer o quê? Que a